Fala, meus queridos amigos. Hoje eu resolvi gravar um vídeo aqui para que a gente pense um pouco sobre um aspecto que eu acho que é bastante importante, que é quais são os limites da ciência ou do conhecimento científico. E eu quero trazer esse assunto aqui para a gente falar um pouquinho, porque eu gostaria de ouvir um pouco vocês também sobre o que você pensa a respeito desse assunto, uma vez que, sem obviamente negar de forma nenhuma a ciência como um mecanismo, um instrumento importante de produção de conhecimento, a gente vive também numa época que é extremamente pautada no conhecimento científico, inclusive dando a entender que o conhecimento científico ele é a única forma de produção de conhecimento. E eu gostaria de discutir e questionar um pouco dessa visão extremamente cientificista da vida e do mundo, tá certo? Para fazer isso, eu trouxe aqui um livro que estou lendo, né? Estou já concluindo a leitura, que é um livro do Carl Sagan, né, que é um astrônomo, cientista, astrônomo muito conhecido, e esse livro é chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios. Então aqui o título, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Esse livro é um livro muito interessante, né, porque ele vai tecer uma série de críticas a respeito da postura acrítica, né, da postura que a maioria das pessoas tem, ou seja, a massa das pessoas tem, que é de acreditar em coisas sem que essas coisas sejam provadas, certo? Então você vê que é uma postura bastante científica, não é? Então, o que ele vai criticar aqui é que as pessoas tendem a acreditar em fantasias, em teorias inexistentes, em uma série de coisas fantasiosas, inclusive quando existem explicações muito mais plausíveis para determinadas coisas que acontecem, né? Então, o livro ele vai falar, por exemplo, sobre um período muito longo aí que a gente teve em que os discos voadores, né, ficaram na moda. E aí muitas pessoas começaram a retratar visões de discos voadores, relatar que tinham sido sequestradas por extraterrestres e coisas assim. E aí tudo isso sem que se oferecesse, né, nenhum tipo de prova. Então, como que essas notícias se espalham, né, essas notícias assim, fantasiosas, né, essas notícias espetaculares, elas vão ganhando força e as pessoas vão acreditando nisso sem exigir nenhum tipo de comprovação, né? E ao contrário, outras coisas, né, que se tem comprovação, as pessoas tendem a não acreditar, justamente pela simplicidade das explicações, né? Então, sei lá, por exemplo, às vezes é muito mais fácil acreditar que uma luz que se vê no céu seja um disco voador, um extraterrestre, quando se tem uma série de outras possíveis explicações muito mais simples para o fenômeno que se está observando, que se está vendo, né? E aí disso se desdobra um debate todo que o Carl Sagan vai fazer aqui a respeito desse assunto. Por exemplo, ele vai questionar outros conhecimentos, ele vai questionar o conhecimento produzido pelas crenças, né? Ele vai fazer uma incursão ali pela Idade Média e pela ideia dos demônios, das bruxas, enfim, crenças, né? Crenças que levaram inclusive a muitas consequências desastrosas, né? Como por exemplo a
a perseguição a mulheres ou outras pessoas que eram acusadas de bruxaria ou de terem pacto com demônios, né? E aí se criava toda uma teoria de conspiração, observando comportamentos que eram triviais das pessoas e atribuindo isso a pactos, né, com demônios ou com bruxaria ou qualquer coisa assim. Às vezes buscava-se qualquer tipo de elemento como sendo um elemento de prova. Então, sei lá, você via no corpo de uma pessoa uma determinada marca e aí se dizia que aquela marca era uma prova de que a pessoa tinha uma associação com espíritos malignos ou qualquer coisa assim. E o mais problemático, né? A pessoa era forçada a confessar. Caso confessasse, comprovava, obviamente, a tese. E se negasse, aí então era acusada de heresia, né? De que estava justamente negando porque estava sob o domínio de espíritos malignos ou qualquer coisa. Ou seja, era uma atrocidade, né? E levava-se, inclusive, essas pessoas à morte, né? E aí uma série de outros... Então ele faz isso, passa pela questão dos discos voadores, dos UFOs, né, e tudo mais, e assim vai discorrendo sobre essa mentalidade que as pessoas têm de acreditar em fantasias, certo? Então, esse é o teor do livro. E aí, só que aí, veja só, isso é um aspecto bem interessante, né? Que realmente isso é uma característica humana que está sendo denunciada aqui. Por outro lado, o outro extremo disso, que me parece, é uma postura que acredita que a ciência é o único meio possível ou válido de se obter conhecimento. E é isso que eu quero questionar um pouquinho aqui. E eu vou usar para isso um capítulo aqui desse livro, que é esse capítulo aqui, ó, o capítulo que se chama O Dragão na Minha Garagem. O Dragão na Minha Garagem, certo? O que o Carl Sagan vai trazer aqui para nós nessa discussão? Ele vai dizer o seguinte: imagina que eu venha para você e eu te faça a seguinte afirmação: existe um dragão que vive na minha garagem. Bom, o dragão, vocês sabem, já fez parte de todo tipo de imaginário na Idade Média, de imaginário coletivo, mas obviamente nunca se provou a existência de um dragão. E eu venho para você e falo: um dragão vive na minha garagem, mora lá na minha garagem. Ora, se você quiser levar essa questão a sério, você vai dizer para mim: tá bom, então como é que você pode provar que o dragão vive lá na sua garagem? Eu vou falar para você: vamos lá na minha garagem, eu vou te mostrar que o dragão está lá, morando e vivendo lá escondido na minha garagem. Você diz: tá bom, então vamos lá ver, certo? Nós caminhamos junto até a minha garagem, e aí o que vai acontecer? Chega lá na minha garagem, eu vou dizer, abrir lá a garagem, você vai olhar uma garagem comum. Lá tem alguns utensílios, tem umas tintas lá, tem umas coisas jogadas, mas nada de dragão. E aí você vai dizer para mim: olha, cadê o dragão que você estava dizendo? Eu vou falar: o dragão está aqui, você não está vendo? Acontece que o dragão é invisível. Você fala: peraí, o dragão é invisível? Vai ficar meio difícil da gente então saber da existência dele, né? Então, vamos fazer o seguinte, então: se o dragão é invisível, vamos espalhar por aqui um pouco de farinha aqui no chão, porque a gente vai ver as pegadas dele. E eu vou responder para você o seguinte: não dá para fazer isso, porque o dragão, além de ser invisível, o dragão também, ele flutua, né? Ele não pisa no chão, ele está pairando no ar. Ah, tá bom então. Então não dá para provar por esse método? Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar então e a gente vai usar aqui um sensor infravermelho e tentar captar o calor do fogo que o dragão está emitindo aí, né? Você vai dizer: não dá, porque além do dragão ser, eu vou dizer, o dragão, além dele ser invisível, além dele pairar no ar, ele também emite um fogo que não tem calor. Então não dá para você medir isso com o infravermelho, com sensor infravermelho. Tá bom, então vamos pegar tintas aqui, vamos jogar, e aí a gente vai conseguir ver
a figura do dragão, né? Porque a tinta vai cair sobre ele. E aí eu vou dizer assim, não, olha, não dá também. Porque o dragão, ele é incorpóreo. Além de ser invisível, ele é incorpóreo, a tinta não vai aderir nele, né? Não vai aderir ali a ele, então não vai dar para a gente provar por esse método. Bom, o Carl Sagan vai dizer o seguinte, olha, se tudo que eu digo tem uma explicação possível pela qual não é possível que a gente demonstre a existência do tal dragão, e se o dragão ele é invisível, ele cospe fogo que não tem calor, ele não pisa no chão, né? Ele paira no ar e ele é incorpóreo, qual é a diferença disso aqui para um dragão inexistente? Qual é a diferença do meu dragão invisível para um dragão inexistente? Nenhuma. Então, qual seria a atitude científica diante desse assunto? É dizer, olha, não temos como demonstrar a existência desse dragão. Então, por isso, não temos razão para afirmar que nenhum dragão exista de fato. E, claro, se eu quiser ter uma postura científica, vou dizer o seguinte, vou manter minha mente aberta para possíveis comprovações futuras e caso novos elementos venham a surgir, podemos reexaminar essa questão do dragão aí, né? Do dragão existir ou não, certo? Ele ainda completa o seguinte, digamos que eu tivesse chegado nessa garagem e acontecesse exatamente o contrário, eu pudesse espalhar lá uma farinha e eu visse pegadas, ou eu pudesse usar o meu sensor infravermelho e medisse ali, percebesse que existisse calor realmente sendo emitido ali, eu poderia pegar também tinta e jogar sobre aquele espaço e ver que ali tem um dorso, né, que parece ser de um dragão. Bom, ainda que eu seja uma pessoa totalmente cética, se eu visse esses elementos, eu teria que imaginar que alguma coisa exista ali, mesmo que eu não saiba dizer ainda se é um dragão ou não, mas que eu devo continuar investigando, já que existem ali alguns indícios. Então vocês percebem que essa forma de obter conhecimento, de produzir conhecimento, que é o conhecimento científico, está totalmente pautada na possibilidade de demonstrar aquilo que eu afirmo, certo? Se eu não posso demonstrar a existência de uma coisa, ou seja, a ciência trabalha assim, se eu não posso demonstrar que esse objeto aqui existe, de maneira a medir esse objeto e demonstrar que ele existe, logo eu não posso afirmar nada a respeito disso. Não posso afirmar que existe e também não posso afirmar que não existe, já que eu também não posso, a partir da impossibilidade de comprovar, afirmar que uma coisa também não exista. Então essa é a postura da ciência, certo? Só que aí vem agora uma questão, né? Que é o que eu gostaria de falar. Tudo isso está correto. E de fato, a ciência é um instrumento que nos blinda de acreditar em fantasias, em coisas que são apenas histórias, coisas que a gente não pode comprovar, ou seja, nos dá uma postura cética em relação aos assuntos, às questões da vida, né? Então, a ciência como um instrumento de produção de conhecimento, ela não só é válida porque ela utiliza de mecanismos para buscar demonstrar as afirmações que faz, e por isso é um instrumento importante de produção de conhecimento objetivo, mas ela também é um instrumento que nos blinda, nos dando uma postura defensiva, né, cética, de modo que eu não vou acreditar em qualquer história, em qualquer fantasia, certo? Então isso está correto. Agora, qual que é o reverso disso e o outro extremo? É a gente passar a acreditar que a ciência é a única maneira de produção de conhecimento e mais ainda, né? A postura equivocada de certos cientistas, inclusive, de atribuir à ciência uma potência que ela não tem, chegando ao ponto até de pensar que qualquer coisa que não possa ser comprovada pelos mecanismos da ciência, ou seja, qualquer coisa que eu não possa colocar
nos meus instrumentos ali, num laboratório, ou nos instrumentos que eu tenho, num microscópio, alguma coisa assim, qualquer coisa que não se submeta a esse tipo de medição deva ser desprezada ou ridicularizada. Então é uma postura arrogante e, inclusive, tola, né, daqueles que se pretendem numa posição de cientista, né? E o próprio Carl Sagan diz isso, nesse próprio exemplo que eu dei. Ele fala, olha, se eu não posso comprovar, eu não tenho nada a dizer sobre isso do ponto de vista da ciência. Mas também, conhecendo as limitações dos instrumentos que eu tenho, eu preciso saber que meus instrumentos não conseguem medir tudo. Então, do ponto de vista da ciência, eu não vou dizer nem que a coisa existe, nem que a coisa não existe também. Apenas, cientificamente, não tenho como dizer nada a respeito do assunto. E por que essa postura ela é tão importante? Ela é tão significativa? Porque é preciso saber, e isso é uma realidade, é óbvio isso, que a ciência ela possui instrumentos limitados, né? Diante, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, de um universo gigantesco, né, com bilhões e bilhões de estrelas, galáxias e tudo mais, por exemplo, é claro que os instrumentos que eu tenho e de que eu disponho como humanidade para obter conhecimento acerca do universo são instrumentos muito pequenos, né? A gente consegue apenas tocar um grãozinho mínimo, né, de observação de tudo aquilo que nos cerca. Obviamente, existe muito mais coisa que eu não conheço do que coisas que eu conheço. O que significa também dizer, como já disse Shakespeare, né? E temos que falar com ele, nesse caso, que existem muito mais mistérios, né, entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. E isso é evidente. É evidente. Por quê? Porque existe um indício, por exemplo, nisso que eu estou falando, um indício de um universo tão gigantesco que eu preciso pressupor que existe muito mais coisas, reais inclusive, que eu simplesmente não consigo observar. Então, a postura arrogante, né, é de acreditar que apenas aquilo que eu consigo comprovar exista de verdade e todas as outras coisas devam ser ridicularizadas ou menosprezadas como se a medida da realidade fosse a medida do meu telescópio, por exemplo, né? Dos instrumentos de que eu disponho. Isso, obviamente, não é uma verdade, né? Então, a ciência também, até mesmo se a gente pegar para pensar, do ponto de vista do conhecimento como um todo, ela apenas tangencia uma pequena parte. Se eu parar para pensar, por exemplo, no que a ciência sabe sobre o ser humano, ainda é muito pouco. Se nós pensarmos no nosso aspecto psicológico, na complexidade que forma, né, um indivíduo, a sua cognição, a sua psique e tudo mais, isso são instrumentos, são campos do conhecimento que os instrumentos da ciência apenas tocam levemente. Existe uma profundidade muito grande aí que a gente não consegue alcançar, certo? Então, por isso, é importante a gente ter em mente que a ciência ela é uma forma de obter conhecimento, mas não a única. E, obviamente, não é a expressão da verdade, não é a expressão de toda a verdade. Existe muito mais coisa que nós não conhecemos. E aí entra o conhecimento filosófico, o conhecimento que se debruça sobre a psique humana. Eu sei que a psicologia tem protocolos científicos e tudo mais, mas ainda existe um universo do ser humano que é totalmente ainda não desmembrado, né? Que a gente não conhece plenamente. Então, por isso, há de se negar que existe uma complexidade que a gente ainda precisa buscar conhecer. A mesma coisa no universo distante, não é? E aí vem o conhecimento, como eu disse, da filosofia, o conhecimento das religiões e outra coisa. Ou seja, aquilo que eu não posso provar,
e que não está submetido aos instrumentos da ciência, nem por isso é menos importante de ser investigado, ainda que seja por outros métodos, por outros mecanismos. Então, existem outros conhecimentos além do científico. Uma prova disso é, por exemplo, a teoria da relatividade. Einstein, quando começou a elaborar essa teoria, não tinha, obviamente, como medir isso tudo, mas havia ideias, indícios, hipóteses que estavam sendo colocadas ali. Em um determinado momento ele pôde comprovar isso, a questão da curvatura do espaço-tempo, observando um eclipse ali, a curvatura que a luz fazia, a posição onde ia aparecer os mesmos corpos celestes depois da curvatura que ia ser provocada por meio da luz passando ali, no momento do eclipse, ali pelo corpo que estava entreposto ali entre a luz do Sol. Então, veja, você não tinha como, esse conhecimento não é produzido pegando o objeto e colocando no microscópio ou qualquer coisa assim. Esse conhecimento ele é produzido a partir de uma ideia de coisas que fazem sentido, indícios, lógica, cálculos matemáticos, e depois você chega a uma possibilidade de fazer testes, E aí sim isso entra no campo da ciência. Mas nem tudo é passível de testes. Esse é o ponto. E nem por isso é menos verdadeiro. Bom, gostaria de ouvir aqui seus comentários, o que vocês pensam desse assunto, e nos vemos aí em outros vídeos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.